tela, 1 Reis 3,16. 1 de Reis 3,16. Diz assim. Vamos lá. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher que mora comigo na mesma casa, eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu." Diga isso, morreu. Vamos lá, gente, mais forte, morreu. Verso 20, então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. Vamos para o 24 agora. Então o rei ordenou: "Tragam-me uma espada." Diga, espada. E trouxeram-lhe, então, ordenou: "Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra." A mãe do filho, verso 26, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate, a outra, porém disso não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio." Então o rei deu o seu veredito: "Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe." Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Quem pode dizer amém por essa palavra? Você pode colocar a mão no seu coração para nós orarmos. Vamos lá. Jesus, obrigado. Obrigado por esse privilégio de estarmos na Tua presença, reunidos como família espiritual nesta casa hoje. Obrigado por aqueles que estão aqui presencialmente e online. Nós cremos que a mesma graça, a mesma unção, a mesma sabedoria vai nos alcançar aonde quer que nós estejamos. Espírito Santo, nós te pedimos, traga luz à Tua palavra nesta hora, traga luz aos corações, para que aquilo que eu não conseguir falar, o Teu Espírito possa revelar a cada pessoa que irá ouvir esta mensagem. Nós oramos e te pedimos para que o Senhor fale não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós de fato precisamos ouvir nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém. Fala para alguém assim, tome, mais forte, tome uma decisão. Esse é o tema de hoje, é sobre decisões. Eu quero falar um pouco sobre decisões. Eu sei que você entrou aqui e o Espírito Santo está falando comigo que tem muitas pessoas que precisam tomar uma decisão hoje. A intenção dessa palavra é que você saia daqui decidido, é que você saia daqui convicto que não dá mais para empurrar de barriga algumas decisões na sua vida, a famosa procrastinação. É dia de você se levantar em ousadia no Espírito Santo de Deus e começar a tomar algumas decisões importantes na sua vida. Eu não sei se você sabe disso, mas nós somos resultados das nossas escolhas. Um estudo vai dizer que nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Como assim? 35 mil decisões por dia. Microdecisões. Você escolheu hoje o horário que você ia acordar, colocou seu celular para despertar. Você teve que decidir se tomava banho ou não, tomara que tenha tomado. Se passa perfume ou não. Você decidiu se é trabalho de carro, de metrô, de ônibus. E você tomou e foi tomando decisões. Você decidiu, vou presencial, não vou assistir online. Você tomou muitas e muitas decisões. Por exemplo, quando nós dirigimos, nós tomamos muitas decisões, sim ou não? A gente não percebe, mas o tempo todo a gente está tomando alguma decisão. E se tem uma coisa que me tira do sério é quando eu estou dirigindo e eu erro o caminho. Eu ando muito com GPS, não sei você. Eu tenho uma certa dificuldade de localização, então GPS para mim foi
Deus deu muita sabedoria para o homem. Depois do ar-condicionado, o GPS, acho que é a melhor invenção do homem. Quem pode dizer amém? Por isso, diga amém. E eu fico muito bravo quando eu estou dirigindo e eu leio errado o GPS. Alguém mais faz isso ou só eu que faço isso, gente? E eu sou um cara um pouco, assim, orgulhoso. Eu não gosto de pedir ajuda quando eu estou perdido. Eu não gosto de assumir que eu estou perdido. Essa que é a verdade. Algumas coisas me fazem me perder mais ainda. Quando eu estou com o carro dirigindo e eu não consigo ler o GPS, eu não entendi que tinha uma ponte ali, ou que passava uma né, Belo? Vindo para cá, o Belo está aqui também, gente. Pode aplaudir Jesus pela vida do Belo. O pastor Belo está comigo, esse dele. Cheguei no horário porque ele veio dirigindo, é até bom lembrar isso. Mas eu fico bravo e algumas coisas eu sei que me fazem errar o caminho. Uma delas é quando eu estou dirigindo muito rápido e não dá tempo de ler. Outra é não conseguir prestar atenção nas placas. A famosa distração me faz tomar as decisões erradas. Outra coisa que me faz errar o caminho é quando a minha mulher está dormindo, porque ela é muito boa em ler o GPS. Eu não sei se tua mulher é assim, quem é casado aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Quando ela fala para você, vai para a direita, irmão, vai para a direita, porque ela sempre está certa. Ela tem um pacto com o Waze, eu não sei o que acontece, mas isso me faz também errar o caminho. Enfim, a cada decisão que eu vou tomando errada, lendo o GPS de forma errada, equivocada, eu vou me afundando em lugares cada vez mais estranhos e cada vez eu me vejo mais longe do meu destino final. Eu não sei se você já se sentiu assim na vida. Você vai tomando uma decisão errada, outra decisão errada, que te leva a outra decisão errada, e daqui a pouco você toma outra decisão errada, e quando você vê, você fala, eu estou longe demais do lugar onde eu sonhei estar. Meu casamento já está tão longe que eu não sei mais como voltar para aquilo que eu sonhei para o meu casamento. Sabe, um relacionamento já não faz mais sentido de tantas decisões que eu fui tomando errado. A empresa já não está mais prosperando, ou já não está cumprindo mais o propósito ao qual um dia Deus sonhou para mim com esta empresa, e a gente percebe que está tão longe, mas tão longe, que é nesse momento que a gente decide não tomar mais decisões. É nesse momento que a gente aperta um botão na vida chamado piloto automático, e a gente fala assim, aquele corinho famoso, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não sei se vocês conhecem aqui, e a gente faz isso, aperta o piloto automático, e deixa a vida embora, e segue a vida, e vai embora, mas eu creio que Deus nos dotou com a capacidade para tomarmos as nossas próprias decisões. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Chegou o tempo de você tomar as rédeas da sua vida e voltar a decidir a tua vida. Chegou o tempo de você, assim como Salomão, diante de uma demanda absurda, esse texto que nós lemos, ele estava, e ele teve que tomar uma decisão na sua vida. Eu penso que se nós pudéssemos colocar Salomão neste palco hoje e pedir alguns conselhos para ele sobre este episódio, ele nos daria pelo menos 2 conselhos, só 2 conselhos, só 2 pontos hoje para você que está um pouco com sono aí e está doido para ir para casa. Então vamos lá. Primeiro conselho que talvez Salomão nos daria hoje, se você gosta de anotar, quem gosta de anotar, começa a anotar isso agora. Número 1, ele ia dizer assim, decidir custa caro, mas não decidir pode te custar tudo. Fala para alguém assim, decidir custa caro, mas não decidir custa tudo. Salomão está no meio de uma situação difícil, e ele é rei, ele precisa tomar uma decisão. Salomão sabia que a decisão dele iria custar algo, mas mesmo assim ele teve que tomar coragem, reunir forças e tomar a sua decisão. Escuta isso, chega de adiar decisões importantes na sua vida. Vamos lá, só mais uma vez eu vou falar isso. Estou brincando, vou falar muitas vezes ainda, mas fala para o pessoal do lado assim, chega de adiar decisões importantes. Fala para ela. Se você tem intimidade com ela, dá um chacoalhão nela, assim, vamos lá, faz alguma coisa, fala, reage, chega de adiar as decisões importantes da sua vida. Eu não vim para mentir para você hoje de forma alguma que não custa tomar decisões vai te custar algo. Vai custar, pastor? Claro que vai. Vai te custar uma amizade. Tomar uma decisão, às vezes, pode te custar um emprego. Tomar uma decisão, às vezes, pode te custar um relacionamento, pode te custar dinheiro, pode te custar tempo. Agora preste atenção, não decidir pode te custar tudo. É uma escolha.
Você que decide. Tinha um programa, aliás, né? Você decide. Você decide se vai continuar sendo um profissional meia-boca o resto da vida. Você decide se vai continuar tolerando essa falta de respeito que alguém está tendo com você. Você decide. Você decide se você vai dar mais uma chance para esse namorado que só está te enrolando, enrolando, enrolando. Você fala de casar, ele fala, vai chover, vai ter jogo, ele sai andando. Você decide se vai continuar nesse relacionamento abusivo. Você decide se vai continuar comendo até morrer, até explodir, ou se vai cuidar do seu corpo. São decisões que mudam os nossos destinos. Preste atenção no texto que nós lemos, talvez você não está familiarizado, mas essa mãe, a mãe verdadeira, ela ficou numa situação terrível e ela tem que tomar uma decisão séria. Ou ela permite Salomão cortar a criança ao meio e perde a criança, ou ela toma a decisão de falar, não, pode ficar com ele, porque eu prefiro ele vivo na mão de outra pessoa do que ele morto. É uma decisão séria. Custou algo para ela, custou ou não custou? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Quanto custaria você entregar o seu filho, mas não entregar custaria a vida dele. Então ela toma uma decisão difícil, porque ela sabe que decidir custa algo, mas não decidir pode custar tudo. É sobre decisões. Anote essa frase. Pior do que decidir errado, irmão. Presta atenção, pior do que decidir errado é não decidir. E aqui que a gente é. Salomão poderia ter se omitido na sua decisão. E poderia ter falado, hoje eu não estou afim de decidir nada. Chama o assessor, vem cá. Resolve esse problema, é com você. Ele podia inventar uma dor de cabeça, ele podia inventar que ele tinha um compromisso muito mais importante. Podia ou não podia, gente? Ele era o rei Salomão, a autoridade máxima naquele momento. Ele poderia ter jogado para outro, mas ele assume a responsabilidade, ele chama para si a responsabilidade, toma o seu posicionamento e toma uma decisão. Vamos combinar, não tinha programa do Ratinho naquela época. Para ele fazer um teste de DNA, ele tem que decidir. Então, por um momento, talvez ele ora a Deus, por um momento ele fala com Deus, ele pede uma luz, ele pede sabedoria, e isso do nada. Vamos cortar a criança no meio. Ele ia cortar a criança, gente? Claro que não. Foi revelação do céu sobre a vida dele, foi sabedoria de Deus sobre a vida dele, naquele momento onde ele falou, se eu fizer isso, eu vou descobrir quem é a mãe, mas ele só chegou no resultado porque ele teve coragem de tomar a decisão. Sabe, às vezes nós estamos empurrando de barriga algumas decisões, e Deus tem querido te dar cada vez mais graça, sabedoria, entendimento, mas enquanto você não se posicionar a decidir isso, você não vai ter a revelação para tal coisa. Enquanto você ficar na defensiva, enquanto você não se posicionar, enquanto você deixar para lá, o Espírito Santo não vai ter como fazer por você, meu irmão, porque aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz por você. Diga para alguém, tome uma decisão. Vamos lá, gente, diga, tome uma decisão. Acho que no chat está mais animado, então escreve aí, tome uma decisão, vamos lá. Anota isso, irmão, a ausência de decisão é transferir o nosso futuro ao acaso. Não decidir é transferir ao acaso o nosso futuro. Você tem que decidir. A decisão está nas tuas mãos hoje. Você sabe o que você precisa decidir. O problema é de quando eu não tomo uma decisão, alguém está decidindo por mim. Porque quem não decide é decidido pelo outro. E você está entregando o seu futuro, a sua vida, na mão de alguém. Entenda que alguém hoje está se beneficiando por você não ter coragem de tomar uma decisão. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Não decidir é alimentar a procrastinação. Olhe para alguém, vai mais uma vez e fala assim, não alimente aquilo que está te matando. Enfim, decidir custa caro, mas não decidir pode te custar tudo. Talvez o segundo conselho que Salomão nos daria hoje, anote isso,
para você não esquecer amanhã aquilo que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração hoje. Número 2, segundo o conselho, ele diria assim: decisões são como sementes. Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. Decisões são como... Para cada semente há um fruto, e para cada decisão há um destino. Eu vou repetir. Assim como para cada semente há um fruto, para cada decisão há um destino. Salomão sabia que o destino e o futuro de uma criança estava nas suas mãos. Ele sabia que a decisão dele ia mudar a história de alguém para sempre. O que eu e você precisamos entender hoje aqui é que as nossas decisões estão afetando o nosso futuro. Aí você fala: não, minha vida tudo bem, vai de qualquer jeito. O problema é que as nossas decisões afetam o nosso futuro e também o futuro de quem está à nossa volta. Então, se você talvez não está afim de decidir por você, comece a decidir pelos teus filhos. Então, talvez se você não está afim de decidir por você, comece a pensar e decidir pelo teu cônjuge. Se você não está afim de decidir por você, comece pelo menos a considerar decidir pelos teus amigos. Se você não está afim de decidir por você, então comece apenas a considerar a decidir pela tua igreja, porque tudo que está à sua volta está envolvido na tua decisão. Deus te levantou com um propósito, Ele te deu algo incrível para você fazer, e isso vai afetar e abençoar multidões. Não decidir afeta todo mundo. Alguém está entendendo isso? Sabe, olha o que vai dizer a palavra de Deus em Deuteronômio 30, 19. Você conhece esse texto provavelmente. Diz assim: ó, coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus vai lá e coloca assim, ó, hashtag, escolhe a vida. E Ele fala o seguinte: escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que viva você e os seus filhos. Ou seja, as nossas decisões afetam a todos que estão à nossa volta. Deus está nos chamando nessa noite a responsabilidade de tomar algumas decisões sérias. Eu não sei quais são as suas, eu sei quais são as decisões que eu preciso tomar imediatamente amanhã. Abra o teu coração nessa hora, permita que o Espírito Santo ministre o mais profundo da sua alma e da sua vida, para que você saia daqui decidido em algumas áreas da sua vida. Quem está entendendo isso? Será que o Espírito Santo está falando com alguém essa noite, gente? Vamos lá. Eu fico pensando o que seria de Noé se ele não tivesse tomado a decisão de construir a arca, o que seria de Neemias se não tivesse tomado a decisão de reconstruir os muros, o que seria de Pedro se ele não tivesse tomado a decisão de voltar no caminho para Jesus e reconciliar com Jesus, o que seria da igreja primitiva, o que seria de Moisés se ele não tivesse decidido ouvir a voz de Deus: ei, vai lá e liberta o meu povo. As nossas decisões estão afetando o tempo todo o destino das pessoas que estão à nossa volta. Tem gente sofrendo porque você não decide, tem gente sem destino porque você não decide, tem gente vagando por aí porque você não decide. Vamos lá, olhe para alguém, para de olhar para mim com essa cara, que esse olhão grande assim, olha para alguém e fala assim, ó, tome uma decisão. Fala para alguém. Eu escrevi isso hoje no meu Instagram, que o meu futuro passa pelas minhas decisões. O teu futuro passa pelas tuas decisões. Me diga quais são as suas decisões, que eu vou dizer qual é o teu destino. Eu quero ler um texto com você. Estou partindo para o final já. Jeremias 29, 11. Provavelmente você conhece esse texto, mas algo saltou aos meus olhos nesses dias quando eu li esse texto, que eu acho que vai abençoar muito a tua vida hoje aqui. Jeremias 29, 11. Eu acho que a versão que está aí é a NVI, vou lendo uma outra versão que tem uma diferençazinha pequena, mas importante, diz assim: eu é que sei, que pensamentos ou planos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Quais são esses pensamentos? Vai falar. Primeiro, pensamentos de paz. Diga isso, pensamentos de paz. Olha o que ele fala, e não de mal. Para quê? E aqui está a chave. Para vos dar o fim que desejais. Isso é incrível. Porque a gente lê rápido esse texto, a gente acha assim, não, está tudo no controle de Deus, está tudo nas mãos de Deus, então Deus vai fazer tudo por mim.
Porque Ele tem pensamento de paz, não de mal, Ele vai fazer tudo o que for preciso, mas o texto está dizendo, preste atenção, para dar o fim que desejais. O que o texto está dizendo para nós é que Deus ele tem o prazer de honrar as nossas decisões. Deus quer abençoar as nossas decisões. Obviamente que decisões que são pautadas na sua palavra e na sua vontade, mas a pergunta hoje é: o que você tem decidido pelo seu futuro? O que você tem feito por ele? Não, pastor, a Bíblia diz que o futuro a Deus pertence. Aonde está esse versículo, meu irmão? Qual foi a Bíblia que você leu? Tome cuidado, porque a Bíblia diz que Deus ele deu aos homens a terra e o governo dela. Eu não ia falar sobre isso, mas acho que cabe a gente só lembrar que domingo a gente está num momento de decisão. O Espírito Santo não vota. Ele não vai na escola lá, dá a cédula de identidade e fala: vim votar pela igreja aqui. Ele não vota. Quem vai votar é quem? O futuro do nosso país passa pelas nossas decisões. E Deus ele vai honrar as nossas decisões. É isso que Jeremias está dizendo. Sabe, o seu futuro ele foi planejado por Deus. Quem pode dizer amém? Mas as nossas decisões têm o poder de afetar completamente o nosso futuro. A Bíblia vai chamar isso de livre-arbítrio. Deus não te fez um fantoche. Deus não me fez um boneco para manipular a gente conforme a vontade dele. Não, ele estabeleceu a vontade dele, ele fez planos para nós. Cabe a nós decidir de acordo com a vontade dele. Senão seria muito fácil. Deus nos deu autonomia, responsabilidade, sabedoria para que nós pudéssemos tomar as melhores decisões sobre a nossa vida. Deus te trouxe aqui, meu irmão, com um propósito muito específico. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, entenda isso. Deus está te dando sabedoria para decidir. Um recebeu, dois ali recebeu, o terceiro duvidou, o quarto está com sono. Deus te trouxe para isso, meu irmão. Essa é a palavra muito específica para algumas pessoas. Eu creio que vidas serão totalmente afetadas a partir de hoje pela decisão que vão tomar nesse altar hoje. Quem está comigo, diga amém. Eu vou dar um exemplo para você nunca mais esquecer sobre isso. Pode ser? Quem tem filhos aqui, diga amém. Quem é filho, diga amém. Todo mundo, né? Pois é. Quem aqui faz planos para os filhos? Vamos lá, gente. Quem ora para o seu filho ser rico? Levanta a mão, vamos lá. Quem ora assim e fala: acho que esse menino tem uma unção para jogar no Real Madrid? Pastor, eu estou sentindo aqui que ele vai ser o próximo Neymar. Quem que ora assim? Não foi uma boa referência, né? Deixa para lá. Quem ora assim? Acho que minha filha vai casar com um sheik milionário lá das Arábias. Quem faz essa oração? Sabe, acho que isso é comum, todos nós pais queremos o melhor para os nossos filhos, a gente faz muitos planos para eles, a gente entrega a nossa vida para eles, a gente esforça e faz tudo por eles, não é, gente? É assim que funciona. Agora, como pais, nós planejamos um bom futuro para eles, um futuro de bênção, um futuro de paz, um futuro de prosperidade, por aí vai. Mas me responde só uma coisa nessa noite: qual a garantia que você tem que os seus filhos serão aquilo que você planejou? Qual a garantia? Qual, gente? Nenhuma. Essa é a chave. Assim como nós queremos o melhor para os nossos filhos, Deus também quer o melhor para os seus filhos. Então Ele está falando: eu tenho um futuro de paz para vocês, não de mal. Eu quero fazer o melhor por você. Eu te criei, eu te formei para você ser a melhor pessoa do mundo. Eu te fiz para você ser o melhor naquilo que você faz. Sabe, eu tenho te levantado para ser o maior empresário nessa área, para abençoar tantas pessoas, tantas famílias, para mudar o destino de tantas pessoas. Eu te fiz para isso, Ele está dizendo. Mas qual é a garantia que Deus tem que você vai ser exatamente o que Ele sonhou? Nenhuma, sabe por quê? Porque em algum momento, assim como os nossos filhos têm o poder de decidir, você também tem. As nossas decisões afetam os nossos futuros. Está na sua mão hoje o poder de decisão.
Sabe, eu planejei talvez para meu filho que ele seja um pastor, mas ele pode falar assim, pai, eu quero ser outra coisa, eu quero, sei lá, quero ser um baterista, estou feliz, meu filho toca bateria. É o melhor baterista da igreja, irmão. Sabe, você pode ter falado, não, eu criei meu filho para ser o próximo Elon Musk. E ele fala, não, nem curto informática, quero fazer outra coisa, vou ser veterinário, cara. Sabe, Deus te chamou para este lugar hoje para você tomar as decisões certas. Eu não sei se você crê, mas há uma porção de sabedoria sendo derramada sobre nós neste lugar.